gente, muito prazer, sejam bem-vindos. Eu sou Helena Moro, editora de beleza da Glamour, e hoje eu tô aqui com 3 convidadíssimas incríveis. Meninas, muito obrigada pelo convite, eu tô muito feliz que vocês toparam. Eu vou apresentá-las para vocês, apesar de vocês já conhecerem. A gente está aqui com a Isa Ventura, CEO da Squid, agência de marketing de conteúdo e de influência. Oi, Isa! Olá, oi Helena, oi Thay, oi Nathalie, oi pessoal que tá aqui com Oi. a gente. Estamos aqui com Tainara Auger, produtora de conteúdo. Thay, seja bem-vinda. Gente, e desculpa a decoração aqui junina, vamos fazer uma reunião séria, né, para bater sobre assuntos importantes. Então, boa tarde, obrigada aí que está participando. Tá maravilhosa. E estamos aqui com Nathalie Dias, blogueira baixa renda. Muito obrigada, Nath, por estar aqui com a gente. Seja bem-vinda também. Obrigada a vocês pelo convite e seja todo mundo muito bem-vindo a essa conversa. Que vai ser muito boa, eu tenho certeza. Pessoal que está assistindo, eu já recebi algumas perguntas por e-mail de vocês, mas o chatzinho vai estar aqui habilitado, então vocês podem ir mandando perguntas para as meninas e no final, quando a gente terminar essa conversa, a gente passa a bola para elas responderem. Bom, gente, estamos aqui em mais um Glamour Talks para debater o futuro da influência e hoje nós vamos falar sobre número de seguidores, engajamento e a ascensão dos micro-influenciadores. Antes da gente começar, eu queria saber de vocês 3, meninas, como é que vocês estão nessa quarentena? Vocês que são produtoras de conteúdo, Thay e Nath, o que isso mudou no dia a dia de vocês? Contem aqui pra gente. Pode começar, Thay. Posso? Minha irmã, primeiro que eu apelido carinhoso de Maria Avião. Acho que a primeira coisa que mudou nesse período de isolamento social foi essa questão de você estar o tempo todo em casa, ali com a sua família. Boa parte do nosso conteúdo também é aquilo que a gente mostra no dia a dia, bastidores dos trabalhos, interação com outros influenciadores que a gente vai encontrando e o pessoal gosta de ver. Então, isso foi um baque, né? E eu acho que todo mundo passou por um momento de parar e refletir, nossa, o que eu vou fazer durante todos esses dias? E no início da quarentena, que foi em março, eu pensava na minha cabeça que ia durar março, abril. Quando eu vi que ia levar o São João embora, já fiquei também triste. Poxa, o meu principal projeto não vai acontecer esse ano da forma como ele sempre acontece. E aí foi o momento que a gente teve que se reinventar. Tanto é que amanhã a gente vai fazer o Arraiá em Casa, que começou 8 da noite no Multishow e no GNT, ao vivo, e depois de Fina Estampa vai para a Globo. Então, é o grande passo para testar um formato totalmente novo, tanto para mim quanto para todas essas plataformas que são gigantes, que é o primeiro projeto dos 3 juntos, e aí eu vou fazer isso remotamente. Veja bem, vou fazer do Maranhão, e vai ter cross, entradas no Multishow, entrada do Multishow no GNT. Então, estou bem ansiosa e vai ser meu primeiro projeto já 100% adaptado para esse período de isolamento social. Menina, em relação à minha sobrevivência onde eu moro, porque quem não sabe, eu moro numa comunidade do Rio de Janeiro chamada Morro do Banco. Então, está sendo muito duro para mim, porque aqui eu vejo as pessoas muito, muito de perto, pessoas que têm necessidade de água, de alimentos, de saneamento, pessoas que não têm água. Então, está sendo muito complexo para mim, porque eu estou vivendo isso de forma muito intensa. E aí, me deslocar um pouco desse processo de estar dentro de um lugar onde as pessoas estão sofrendo, perdendo emprego e criar conteúdo está sendo uma batalha. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou criando conteúdo para entreter essa galera que está em casa, que pode estar em casa, que pode trabalhar de casa, para que ela se distraia. Mas a minha saúde mental, ela está bastante abalada, porque eu vejo muito perto, sabe? A minha mãe é empregada doméstica, então ela sai todo dia, ela pega ônibus lotado. Então, para mim, está sendo bem difícil, porque eu vejo a minha mãe sendo exposta numa situação em que eu ainda não tenho muito controle. Então, está sendo difícil coordenar a criação de conteúdo e a minha vida como Nathalie, sabe? Mas está dando certo até então. Isa, e você? Como a quarentena tem afetado o seu trabalho?
É, acho que mudou tudo, né? A forma que a gente consome conteúdo, a forma como a gente vive, a forma, para mim, a forma como eu me alimento. Mudou muito. Foi um momento muito de repensar para onde o meu dinheiro vai, que tipo de alimento que eu como, né? Nesse momento que eu estou mais em casa. Mudei completamente, deixei meus cabelos brancos aparecerem. Comecei a meditar mais, então já vinha meditando, hoje eu medito meia hora por dia. Mas eu costumo falar que, assim, um dia de cada vez. Tem dias que eu estou muito bem, tem dias que eu não estou bem, tem dias que eu quero ficar mais tranquila, mais quietinha, tem dias que eu quero, sei lá, subir nas árvores aqui de trás e pular. Então, um dia de cada vez, assim, eu acho. E eu acho que o mais importante de tudo é a gente usar esse momento que a gente está vivendo para repensar todas essas esferas que eu trouxe aqui para vocês, do que a gente consome, de quem a gente consome, então, para onde a gente está distribuindo o nosso dinheiro. Então, foram coisas que trabalhando completamente de casa, então todo o time da Squid está em casa, então 80 pessoas hoje estão trabalhando remotamente, o que é um privilégio, né? As pessoas poderem trabalhar de casa, sem expor absolutamente ninguém à rua. Então, acho que diferente, assim, acho que da mãe da Nath, a gente cuidou muito desse lugar, né? Como liderança da empresa, de não expor em nenhum momento. Pelo contrário, a gente trouxe muita educação da necessidade de isolamento, então, e que ela é real. Então, por exemplo, uma coisa que a gente abraçou muito, porque na primeira semana de quarentena eu entrei meio que em colapso de olhar assim, o que eu posso fazer, sabe? Eu no CPF, né, na pessoa física, e eu no CNPJ como Squid. Então, a gente apoiou e continua apoiando uma série de campanhas com foco em trazer lá atrás, trazer a noção do quanto é importante a gente ficar à distância, que era a distância salva, apoiar empresas que estão trazendo cestas orgânicas para a periferia. A gente está apoiando a Ação Cidadania, então a gente apoiou uma série de projetos que acho que foi uma das formas que a gente também, como empresa, de alguma forma colaborar com esse momento para que a gente passe por isso da melhor forma. Perfeito, meninas. Eu queria saber de vocês um pouco, pensando nisso tudo que vocês falaram, quero ouvir tanto da Isa quanto vocês, Thay e Nath, que são produtoras de conteúdo, né? O que vocês acham da relação de número de seguidores com engajamento? É uma coisa que a gente ouve muito, né? Até a Isa conversou já sobre isso na matéria da Glamour. Rola muita confusão. Tem gente que acha que é a mesma coisa e não é. Eu quero ouvir de vocês, Isa, que analisa isso, né? Que usa isso também como métrica, e vocês, meninas, do lado de produção de conteúdo, o quão isso está relacionado, engajamento e número de seguidores. Uhum. Eu acho que no centro de tudo isso, no centro dessa pergunta, eu acho que a gente está vivendo num momento mais empolgante, né? E mais desafiador e assustador nesse universo, né? Que é o tema confiança, né? Quem confia, o que a gente tem para dizer? Eu acho que normalmente o que eu trago aqui influência sobre isso, né? Criar conteúdo o que está no centro de tudo isso, e no centro de ser grande ou ser menor, o quanto você confia naquela pessoa que você está seguindo. Então, para além daquelas coisas que a gente, né, traz, a bolha da influência estourou, o jornalismo morreu, o livro vai acabar, enfim, essas coisas, mas eu acho que a gente está vivendo um momento que a gente está conseguindo desconstruir esse mercado, tirando esse peso de que só o grande que tem valor ou o menor que tem valor. Eu costumo dizer que não é sobre isso. É sobre, imagina, se você quer falar com uma categoria, né, vamos pensar assim, categoria, eu quero conversar com surfistas da zona do litoral norte de São Paulo. Você não vai ter um grande influenciador ali, talvez o Gabriel Medina, né? Mas
Você não vai ter grandes influenciadores ali para aquele tema. Então, acho que as marcas já estão entendendo que trabalhar com influenciador é cruzar, né, um pouco disso. É cruzar com que público, com que comunidade ele quer falar, com que comunidade ele quer conversar. E quem pode ser não só a pessoa que vai dar o rosto para essa campanha, mas como com quais seguidores, com que comunidade você de fato quer conversar. Então, é muito importante para as marcas pensarem isso. E às vezes não vai ser um grande influenciador, às vezes vai ser um grande influenciador, às vezes vão ser os dois no mesmo projeto, e um traz as suas principais características nesse momento. Então, cruzar seguidor e engajamento não são coisas que necessariamente se falam. Vai depender do objetivo da campanha, vai depender do objetivo da marca, com quem que ele quer conversar. Então, é muito importante pensar isso. Eu acredito que a marca de 2018, 2019 para cá vem considerando isso e vem entendendo mais esse mercado nesse lugar, né? Eu acho que isso também vem muito com a democratização dos influenciadores, né? Hoje a gente tem criadores de conteúdo para falar sobre muitas coisas, né? Então, eu acho que é pensar um pouquinho desses dois lados, com qual comunidade que eu quero conversar, e aí você vai entender se naquela comunidade você consegue ter grandes influenciadores, se você consegue ter, se não, você não tem grandes influenciadores, mas você pode trabalhar com diversos influenciadores menores. E mais uma vez, nunca para mim, e a gente vem desconstruindo isso no mercado, influenciador não é só sobre número, tem uma série de outras características que ele traz para uma campanha, para um projeto de comunicação como um todo. Perfeito. Já quando eu comecei na internet, eu estava um pouco cansada de mulheres de corpos perfeitos, vidas perfeitas, viagens, carros, e eu ficava pensando, meu Deus, cadê eu na internet? Porque eu morava numa kitnetzinha com meu namorado, e a gente olhava e falava assim, cara, tá faltando pessoas com que eu me sinta representada na internet. E aí foi quando eu mandei mensagem para minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, será que a gente consegue comprar um celular para mim? Que eu quero gravar uns stories, quero abrir meu Instagram. O que foi de família e amigos foi tomando uma proporção muito grande. E agora eu tenho uma comunidade muito forte que eu amo, que são os baixas rendinhas. E eles estão comigo aí nessa caminhada de 1000 em 1000, a gente vai sendo de micro para médio e futuramente, quem sabe, ser um grande. Mas que não que seja uma coisa que eu veja como, nossa, eu preciso chegar lá, porque esse processo já está acontecendo. Até porque quando a gente olha para o Instagram, principalmente, a gente vê pessoas que têm milhões de seguidores e, tipo, eu nunca vi e não produz conteúdo e não tem uma comunidade que esteja ali para ver algo de fato. Então, muito mais do que números, eu acho que a gente tem que olhar para a comunidade. E aí a gente olha para esses micro-influenciadores. Para quem eles falam? Eu falo para a galera de baixa renda, mas não só para a galera de baixa renda, porque tem pessoas que melhoraram de vida, estão em condições socioeconômicas bem melhores do que já foram, mas elas se identificam tanto com o meu humor, tanto com o fato de, nossa, eu já fui essa menina e agora que legal que ela está correndo atrás e tal. Então, muito mais do que número de inscritos no canal e seguidores no Instagram, valorizar mesmo a comunidade e falar para sua comunidade de forma simples, de forma que você fale para uma pessoa que não tem um ensino superior e ela entenda, e fale para uma pessoa que tem um mestrado e ela entenda. Então, eu acho que tem que fazer todo esse ornamento de comunidade e engajamento, estão um pouco relacionadas, porque são que você... Comunidade e engajamento estão relacionadas porque quanto mais você cuida da sua comunidade, mais ela engaja. Agora, o número de seguidores é muito difícil de identificar, porque às vezes uma pessoa estoura na internet e ganha um monte de seguidor do nada, mas não é um criador de conteúdo, sabe? Então, muito mais do que número de seguidores, eu gosto de prezar pela minha comunidade, que são os baixas rendinhas. E estamos aí. Adorei. Tá, e você? Toda vez que eu falo sobre esse assunto, na posição de criadora de conteúdo e também na posição de quem consome conteúdo. Quando eu me coloco desse outro lado,
eu vejo que tem pessoas que eu sigo na internet de uma forma mais genérica, geralmente as atrizes da Globo, que são pessoas que a gente já tem uma relação mais distante, só para marocar a vida. Eu só quero ver o que a pessoa está fazendo. Mas tem pessoas que eu sigo porque falam com muita propriedade sobre certos assuntos. A maior parte dessas pessoas são micro-influenciadores. Então, a forma como essas pessoas vão me impactar é diferente. Às vezes, a atriz da Globo falando sobre, indicando o mesmo serviço ou produto desse micro-influenciador, com certeza o micro-influenciador que eu sigo por conta da confiabilidade que ele me gera, ele vai me impactar de uma forma mais satisfatória. Eu vou seguir uma opinião dele, ser influenciada digitalmente por ele. Eu acho que assim, o micro-influenciador, ele é micro-influenciador porque ele tem uma base de seguidores suficiente para gerar um certo engajamento e uma relação de proximidade, de confiabilidade com uma comunidade, seja essa comunidade local, seja essa comunidade nichada, que segue ali para saber de algum assunto específico. E uma grande vantagem, na minha opinião, que eu vejo disso tudo, é essa relação de proximidade. Quando você tem isso, é muito valioso, porque você gera aquela sensação de amizade virtual, você gera uma confiança, tudo que você fala parece que tem mais verdade. E eu digo isso por mim. Por exemplo, no início da minha carreira, quando eu abri meu perfil no Snapchat e quando eu abri meu perfil no Instagram, eu tinha 624 seguidores. Então, quando eu fui crescendo ali de pouquinho em pouquinho, é claro, é natural que no início eu conseguia ser 100% acessível com aquela minha comunidade. Eu conseguia interagir com todo mundo, eu conseguia responder. Então, essa relação de proximidade era ainda maior. Quando você vai crescendo, isso você tem uma ligação, uma comunicação forte com sua comunidade, mas isso se torna um pouco mais difícil. Então, às vezes, isso pode ser prejudicial no sentido de que a pessoa passa a questionar, nossa, essa pessoa que está me oferecendo isso, essa pessoa que é gigante, ela está me oferecendo esse serviço ou produto porque ela realmente está me falando algo com verdade, faz parte do dia a dia dela, ou porque ela foi paga e ganhou dinheirão para isso. Então, acho que quanto mais próximo, melhor essa relação de confiança. Eu acho que você consegue passar a verdade, porque é um relacionamento de amizade virtual mesmo. As pessoas te conhecem, elas sentem que fazem parte da sua vida, porque você está ali correspondendo de igual para igual. E o que eu percebo é que, inclusive, várias pesquisas, tem no meio mensagem também, que quanto maior a sua base de seguidores, menor o engajamento. Isso é um fato. E hoje eu também observo muito no mercado publicitário, inclusive empresas com quem eu já trabalhei durante anos, trocaram totalmente a estratégia. Eu não estou nem vendendo meu peixe aqui. Antes eles trabalhavam com grandes celebridades, com macro-influenciadores. Hoje eles mudaram a estratégia, tem um orçamento reduzido e aumentaram um time gigante de micro-influenciadores. Então, uma estratégia que pode sim converter no resultado satisfatório. E eu super acredito no mercado de micro-influenciadores e, pelo que eu estou vendo já de um tempo para cá, é o futuro. Não, perfeito que você colocou, mas você é a prova viva e a gente quis te ter aqui porque você é uma macro influenciadora, né? Acho que 4 milhões de seguidores, e você mantém esse engajamento com o seu público, que é muito legal. Então a gente consegue perceber que de fato é genuíno. Eu queria entender um pouquinho, meninas, primeiro de vocês duas, depois a gente passa para a Isa, se as marcas elas pedem comprovações de engajamento, a questão numérica para vocês ainda é um problema, principalmente para você, Nathalie. Você tem que provar para as marcas que você vai trazer retorno. Como que é essa relação quando um cliente vem te procurar? Nossa, é bem complexo, porque tem, assim, as agências que já estão melhor preparadas, estudam, entendem, percebem que o número de seguidores não é tudo isso, né? Que vai muito mais para o lado da comunidade e isso que a gente estava falando aqui. Por exemplo, outro dia eu recebi uma proposta de uma empresa e ela queria pagar um número X, e isso para mim foi muito baixo em relação a todo o meu propósito de criadora de conteúdo, minha comunidade, minha credibilidade. Só que, por outro lado, ia aparecer na TV. E essa pessoa dessa agência que não estava preparada
falou assim, mas ela vai estar numa grande vitrine, como se, né, todo o trabalho que eu fosse fazer ali, só que era assim, lógico, tem trabalhos que a gente pode botar na balança e, pô, será que vale a pena mesmo? E aí sim, nesse especificamente não, era um trabalho extremamente abusivo, eu tinha que fazer muitas entregas para aparecer em determinado TV, em determinado horário, para me promover, né? E aí eu fico pensando, será que essas empresas estão preparadas para isso, sabe? Será que elas já entenderam? Acho que a grande maioria sim, outras não, e fazem suas propostas como essa que eu te falei. E eu acho que é muito sobre linguagem também, isso que a Thay estava falando, sobre manter essa amizade virtual e ela ainda conseguir gerar esse engajamento, é muito pela linguagem dela, porque a linguagem dela, apesar de ter crescido em números de seguidores, ela continua fazendo o conteúdo que ela sempre fez no começo. Lógico, as coisas mudaram um pouco, né? Chegam alguns recebidos, alguns procedimentos estéticos acontecem, que até eu já estou harmonizada, e as pessoas ficam, será que vai perder a essência? Mas o que é a essência de fato, sabe? Eu acho que você pode ser quem você quer ser e continuar sendo quem você é, dá para fazer as duas coisas. E não é porque seu número de inscritos cresceu que você não é mais quem você era, só que a sua realidade mudou, não que a essência mudou, sabe? E aí, voltando a falar, porque eu juntei as coisas, né? Porque eu sou a pessoa que fala. Não, então, vai que vai. Então, quando as empresas vão me procurar para fazer algum trabalho, elas pedem, né? Tipo, me manda 30 dias de stories, me manda não sei o quê. E aí a minha assessora bate no pé, essa menina aqui, ó, o número dessa menina aqui de engajamento, porque de seguidores não tenho tanto. E aí a gente tem que fazer o quê? Aquela coisa de explicar que olha o nosso número de engajamento proporcionalmente ao nosso número de inscritos, sabe? É alguma coisa assim notável e relevante. Então aí que as empresas começam a entender um pouco que, pô, legal trabalhar com a Nathalie e não com aquela pessoa que tem milhões de seguidores. Pode ser bom também, tá bom? Não quero arrumar confusão aqui. Tem gente para os milhões e tem gente para os milhares, sabe? Então é isso. Perfeito. Eu até lembrei daquele caso daquela influenciadora gigante, eu acho que foi na gringa que isso aconteceu, que ela tinha que vender as camisetas, ela conseguiu vender só 2 camisetas. Isso vai total de encontro com o que você está falando. Isa, complementa essa minha pergunta, que você tem essa visão aí de agência, né? Você está também em contato com as marcas. O que as marcas querem hoje? Elas entendem essa relação de engajamento? Elas batem o olho e querem só saber de números? Abra seu coração pra gente. Eu acho que a gente precisa entender o contexto que a gente está hoje, né? Ainda é um mercado muito novo, né? Assim, precificação é um tema polêmico. Quanto custa um stories? Quanto custa... acho que a gente está passando por um processo de construção, assim. Eu sinto que as marcas, diferente da gente que já está nesse mercado, vai fazer 6 anos, assim, esse ano, lá atrás a gente tinha que muito defender. E aí ficava defendendo, e a gente começou a trabalhar com os micro-influenciadores, né? A nossa bandeira eram muitos continua sendo, a gente trabalha com todos, mas a gente traz muito qual que é o poder de cada um, qual que é a característica que você vai ter mais com determinado perfil, o influenciador, e com determinado ou com outro influenciador. Então a gente consegue trazer isso e especificar e trazer para as marcas qual que é o valor de cada uma delas, né? Que não existe o que vale mais e o que vale menos, né? Depende do seu objetivo de marca, o que você quer fazer, qual que é a sua estratégia de comunicação. E a gente tenta trazer isso para o dia a dia para que ela entenda e para que a gente possa ajudar nesse processo de conectar a marca com o influenciador. A gente, sim, o que a gente faz, né? Como ainda é um mercado muito novo, normalmente quem está colocando, né? Quem é a marca que está colocando dinheiro, normalmente são ou as agências de publicidade ou o departamento de marketing de uma empresa. Ele precisa, no fundo, ele também precisa justificar por que ele está colocando aquele dinheiro na Nathalie, ou está colocando dinheiro na Tainara, ou está colocando dinheiro em qualquer outro. Então, ele precisa ter balizadores, né? E o que a gente tenta trazer é essa camada de educação para eles, né? Assim, de como que
com métricas, com números. Acho que olhar também só engajamento, não é só engajamento, tem uma série de outras métricas. Qual que é o alcance? Qual que é o alcance único? Um monte de métricas, né, que quem está por trás só consumindo conteúdo não faz ideia, né, de como que se dá essa relação. Mas tudo isso é necessário para que a gente consiga justificar. Então, por exemplo, hoje a Squid ela trabalha com, sei lá, 2.000 influenciadores por mês. E de todos os tamanhos, do mais pequenininho até a Thay, por exemplo, que está hoje com uma campanha com a gente. Então, assim, tem muitas coisas, assim. Então, mais uma vez, é muito importante que a marca entenda por que ela quer fazer, porque a gente viu durante muito tempo a marca falando assim, eu quero trabalhar com influenciadores. Tá, mas por que você quer? Porque eu só quero. E aí a gente precisa defender, a gente precisa trazer caldo, até para no final ele conseguir comparar e entender se aquilo ali deu resultado ou não para ele, né? Como que ele entende, o que é resultado. Então a gente tenta trazer e a gente tem muito essa camada de educação, não só do lado da marca, mas também para o influenciador nesse processo, né? Então acho que, e mais uma vez, é muito importante que a gente tem que entender que ainda é um mercado que não tem tabela de preço, sabe? Não tem, se você tem 1.000 seguidores, custa X. Não é sobre isso, sabe? Então, é um mercado ainda muito complexo para a gente trabalhar, mas que tem uma beleza muito interessante, que é construir esse mercado junto com essa galera, assim. Ô, Thay, eu queria saber um pouquinho de você, o que você sentiu de mudanças quando você começou e você foi alcançando os seus seguidores ao longo do tempo, né? O que você sentiu de mudança vinda das marcas, pensando agora em conteúdo patrocinado? O que mudou nesse seu caminho, nesse percurso, que você fala, nossa, antes era assim, hoje tá assado? Conta pra gente. Vou pegar um pouquinho, então, falar sobre isso? Claro, vai que vai. Mudou muito. O que mudou muito? O cliente entender que marketing de conteúdo não é sobre a marca, é sobre o cliente. Eu acho que isso é muito visível e a gente começa a ver isso muito mais claro, né? Ele entendeu que é uma conversa bidirecional, né? Só sobre a marca falando sobre, né? Colocando a campanha dela numa TV né? e simplesmente aconteceu na rádio, ou seja lá o que for. Eu acho que é um trabalho, eu sinto que ele já entendeu que é um trabalho de construção de reputação de marca, e os influenciadores são agentes importantes nesse processo, né? E eu acho que ele entendeu que é sobre nutrir uma comunidade e se aproximar dela. Então, eu já vejo muitas marcas entendendo isso, acho que, né, ainda estamos num processo, mas sem sombra de dúvidas foi o que mais mudou que eu senti nesse mercado, trabalhando nele, enfim, há mais de 10 anos, né? Mas é uma mudança, o que você falou faz muito sentido mesmo, é bem pertinente. Ô, Nath, então, vamos seguir contigo. Faço a mesma pergunta. O que você sentiu de diferença do seu começo até hoje, momento, pensando em marca, tá? Pensando em conteúdo patrocinado. Eu sinto que rola uma credibilidade maior em relação a quem é blogueira de baixa renda agora e quem era. Então, essa credibilidade de fazer um conteúdo legal e trazer um retorno para o cliente, independente do que ele, né, espera como retorno. Porque, às vezes, não é para vender algo, mas é para impactar de alguma forma a vida daquela galera que está assistindo. Então, eu sinto muito, assim, questão de credibilidade, de marca, é isso. Não tenho muita experiência ainda com marca. Mas como pessoa, tá construindo, tá no caminho. Mudaram. Sim, com certeza. Eu queria saber de você, Nath, o que te faz declinar um trabalho? Porque todo mundo pensa, às vezes, é micro-influenciador, tá aceitando qualquer coisa, porque ainda... O que faz você dizer não? O que me faz declinar é algumas empresas que eu não concordo, empresas que já tiveram algumas atitudes aí homofóbicas, racistas, empresas que fazem testes em animais ou que não buscam uma mudança assim a curto prazo, sabe? Porque eu sei que ainda existem marcas legais que fazem testes, mas estão tentando evoluir. Valor também, porque eu sei o meu valor e como minha mãe diz, ninguém está passando fome aqui. Então, tem muita questão do valor
e também de potencial, assim, sabe? De olhar e ver, pô, será que a minha comunidade vai gostar desse tipo de produto ou serviço que eu vou falar? Será que ele vai fazer sentido? Vai ter fit? Aí eu aceito ou não. Maravilha. Thay, eu tinha perguntado para você o que você sentiu de mudança desde o começo, quando você começou com a influência digital, até hoje, em termos de marca, de conteúdo patrocinado. O que você sentiu de diferença dos tempos para cá? Em relação ao que as marcas buscam agora, o tipo de projeto? Isso. Eu acho que uma coisa que me deixa muito feliz é que agora as marcas também procuram fazer mais trabalhos institucionais, trabalhos que não servem diretamente para converter em venda, mas sim para falar e conscientizar sobre algo. Nesse período de quarentena, eu vi muitos exemplos, inclusive o Magalu, que ofereceu a plataforma para esses microempreendedores contarem com a plataforma deles para distribuir, para não poder parar de trabalhar. Então, cada vez mais eu venho observando isso. Até mesmo na questão cultural São João da Thay, a gente conta muito com a ajuda das marcas, a questão dos patrocínios. Muita gente patrocina por acreditar nessa questão cultural para levar para o Brasil todo. Então, é essa diferença que eu percebo. Percebo que também hoje inclusive, algumas agências que gerenciam a carreira de vários influenciadores já tem uma banca específica de micro-influenciadoras, de micro-influenciadores que se montam os projetos e já se inclui todo mundo. Então, percebo isso de diferente também. Tem projetos específicos que já se encaixam esses micro-influenciadores. Foi uma coisa diferente. E é isso. Nath, tu falou algum que eu não ouvi sobre a diferença? Não, porque eu não tenho muita experiência ainda. Ah, tu tá há quanto tempo, minha irmã? Um pouquinho mais de um ano. Ah! Quando tu pisca, dá 5 anos. Pois é! Pra mim tá sendo muito rápido. Mas eu acho que a Isa pode até comentar que, como a gente falou, esse mercado ele é muito volátil, né? E eu acredito que mesmo nesse um ano, Nath, que você começou, você já tenha sentido uma mudança muito grande, né? E principalmente com a chegada da quarentena, com essa pandemia do Covid, os valores foram muito revistos, né, meninas? Vocês concordam? Completamente. Até Concordo. mesmo porque não é só a gente, influenciador, que está sendo analisado. Vamos trabalhar com quais influenciadores? Os que têm credibilidade, os que têm consciência e responsabilidade? Não, as pessoas estão fazendo isso em relação às marcas que elas consomem. Então, as marcas têm que se adaptar, as marcas têm que buscar fazer trabalhos institucionais com representatividade, porque as pessoas estão cada vez mais de olho nisso, é super importante. Então, é algo que, com o tempo, você vai percebendo a adaptação de cada marca. Perfeito, Thay. Eu queria saber de vocês se o influenciador precisa estar em todas as plataformas, ele precisa estar em todas as redes sociais, sim, não, quais escolher? Definitivamente não, porque ninguém tem saúde mental para fazer tanto conteúdo. Ninguém. Mas saber aonde seu público vai estar e onde você consegue fazer um conteúdo mais legal e mais seu, assim, sabe? Eu comecei só no Instagram e depois eu vi uma necessidade de ter um canal no YouTube. E aí eu tenho Instagram, YouTube e Twitter. Tem uma página do Facebook, mas é flopada. Então eu nem falo que tenho. E aí eu consigo produzir conteúdo para esses 3 lugares de forma saudável. Mas eu não consegui, por exemplo, entrar no TikTok. Porque eu não consigo ser a pessoa do TikTok, entendeu? Não consegui. E tá tudo bem, porque não vai dar para fazer tudo. Então eu vejo meio que assim, você tem que entender a sua personalidade e aonde você vai fazer um conteúdo legal que seja a sua cara. Eu já tenho, eu acho que é importante a gente sempre estar de olho nas novas redes sociais, até porque o que aconteceu comigo, se eu não tivesse o time certo, eu poderia não estar mais tendo o privilégio de trabalhar com isso. Por exemplo, no caso do Snapchat, eu surgi no Snapchat, que era a plataforma auge da app, de repente o Instagram lança os stories, copia tudo, e aí todo mundo migra. Questão assim de dias, tudo mudou.
E é um movimento na internet que eu percebo que é antigo já. Eu sempre dou como exemplo o Lucas Angel. Ele surgiu no Vine, super famoso lá no Vine. O Vine simplesmente deixou de existir, mas é uma pessoa que continua relevante por conta das outras redes sociais, que ele se faz muito presente, sempre alimentando YouTube, Instagram, Twitter. Então, é muito massa dessa flexibilidade das pessoas, né, de se adaptarem. No meu início, eu não sabia nem para onde ia Twitter, não sabia nem o que era um RT. Hoje, assim, eu sou viciado, eu acho que é uma forma diferente de se comunicar. Às vezes, o público é totalmente diferente e por isso que é importante a gente fazer esse 360 graus, não só de rede social, mas também de plataformas. Sempre foi muito claro para mim a necessidade de estar em lugares que me trazem uma audiência totalmente diferente uma da outra. Por isso que em todas as oportunidades de TV, eu fiz os 2 programas do GNT na TV ano passado, que me trouxe um público totalmente diferente. Às vezes, um comercial que você faz na TV, uma pessoa que é diferente do seu público na internet te reconhece por conta de um comercial. Aí na internet a mesma coisa. O TikTok, minha irmã, eu tô só enrolando para entrar, mas é importante falar, porque, primeiro, que tem uma entrega muito boa. Eu acho que a gente também tem que ficar de olho nisso. O Instagram, né, às vezes boicota a gente, o alcance. Essa semana, vários influenciadores estão reclamando que meio que bugou o alcance de feed, de stories, para a gente focar no Reels. Então, a gente tem que ficar de olho nisso para garantir que o nosso conteúdo que a gente faz, né, dedicando o nosso trabalho, nossa criatividade, seja entregue para o máximo de pessoas possíveis. Então, por isso que eu sempre tento me adaptar. O TikTok, mesmo não sendo muito ali a minha praia, eu vou ter que entrar ali também. E aí eu tento me fazer presente, é sempre ficar de olho nas novas tendências e se fazer presente também em outras plataformas, TV, podcast, que eu acho que tudo só soma. O público nunca é igual, o público sempre é um pouquinho diferente, e isso, no final das contas, é bom que agrega pra gente. Eu costumo falar que o criador de conteúdo, ele é um ágil empreendedor cultural, assim, ele precisa, ele tem que trazer no processo de construção de conteúdo também essa ideia de que ele é um empreendedor, sabe? De que ele está construindo, né? A gente está falando de dinheiro aqui, a gente está falando de criar conteúdo, a gente está falando de criatividade, a gente está falando sobre plataformas. Então, ele precisa tá entendendo, pelo menos. Eu acho que não existe essa obrigatoriedade de criar conteúdo para todas as redes. Eu nem acho que nem a Nath falou que existe saúde mental para isso. A gente começa a ver uma série de criadores de conteúdo saindo, né, parando de criar conteúdo para a internet, seja ele em qual plataforma for. Então, acho que é importante a gente pensar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter esse olhar que nem a Thay trouxe aqui, né, de estar entendendo os movimentos, né, de estar entendendo que surgiu uma rede, de que ele precisa olhar. Então, lá fora, por exemplo, tem uma rede que está começando não, já tem alguns poucos anos que está bombando, que chama Reddit. Então, você precisa estar entendendo o que é isso. Eu acho que quem desponta nessa área, ou ele tem que ter esse olhar de negócios, ele tem que entender para onde que esse mercado... Para mim, né, não é só olhar de negócio, é um olhar também de entender o que as pessoas estão fazendo, né? Como a gente consome conteúdo. Então, para mim, não tem como, assim, desvencilhar isso. Ele, de fato, ele tem que olhar para esses dois lados, né? Então, e entender o que está acontecendo para que ele possa também se atualizar. Eu digo que ele precisa o tempo todo estar se atualizando, obviamente dentro da medida da saúde mental, mas está se atualizando, está testando, testa, às vezes funciona, às vezes não funciona e está tudo bem também, sabe? A Nath, vocês levantaram um ponto, essa questão da saúde mental e a produção de conteúdo, né? Eu queria saber de vocês, meninas, como que vocês estão lidando com isso? Vocês, a Nathalie principalmente, vamos dizer que nasceu já com a internet, né? Já está em você, mas como que você faz para equilibrar, Thay também, Isa também, a questão da produção de conteúdo, de você estar atento a tudo, porque a gente tem que estar atento a tudo, né? Como vocês levantaram, estar de olho no que as pessoas estão fazendo, mas ao mesmo tempo também mantendo a essência, mantendo a calma. Como que vocês estão lidam com isso? Surtos e gritos. Posição fetal e choro.
Lágrimas. Bota a música da Camila em Laços de Família raspando a cabeça e vou arrastando na parede. É isso. Mas, assim, terapia, lógico. Assim, eu acho que quando você entra na internet, você tem que começar a terapia. Tá, e tu faz terapia? Minha irmã, eu faço metade o meu dinheiro de publicidade, eu pago comissão para o empresário e para o meu psicólogo. Porque haja terapia, minha irmã. Não é fácil. E eu acho que a gente, o pessoal vê nosso trabalho de uma forma muito glamorizada, muito idealizada, sendo que a gente sofre uma pressão gigante. Eu acho que a gente tem os privilégios do nosso trabalho, mas a gente também tem aquela relação de cobrança, o nosso chefe, né? É cada cliente que a gente fecha, às vezes tem desgaste, às vezes não é legal, você fica frustrado. Então, tem alguém ali cobrando o tempo todo. E para mim, o que é mais difícil, e que no início dessa quarentena eu não estava bem, meu psicológico estava muito abalado, eu estava tendo crise de ansiedade que eu nunca tive na vida. E aí, quando eu percebi que eu fiquei um pouco ausente por conta disso, o que eu vi? A gente hoje é refém do mercado, é refém do algoritmo. Se você não posta, seu engajamento cai, e isso é horrível. Para mim é meu maior pesadelo, aquela obrigação de, meu Deus, eu tô um dia sem postar nada. Meu Deus, fiz uma reunião com o Instagram, eles pediram para postar 5 vezes no feed para ter um alcance bacana. E quando você vê que você não está bem para aparecer para os outros, e principalmente porque muita gente que te segue quer um pouco de alegria, quer se contagiar com o teu bom humor, só que você não está bem nem para você mesmo, isso assim é uma coisa que quebra as minhas pernas e eu fico mal, choro, surto, mas graças a Deus a minha família me dá uma base muito grande, um apoio. Então aqui é onde eu me reconecto, renovo minhas energias. A minha irmã, a Ludmilla, que vai se formar, vai ser publicitária, ela super entende esse meu lado, então ela me dá muita força. Minha equipe também, aí você tem que cuidar da sua saúde mental. E para mim é obrigatório um momento só meu. Às vezes eu pego um dia, falo, vou ficar online, não vou dar satisfação, vou desaparecer e ter esse dia só para mim. Ficar online de WhatsApp, de rede social, de tudo. Então isso me faz bem também. E eu acho que a gente tem que aprender a se respeitar. Não tá ali postando sempre só porque a gente virou refém das pessoas, refém do alcance do Instagram, porque tudo isso é uma engrenagem só. E se você não faz, você também não consegue crescer e vai perdendo seguidor. Então, isso mexe muito com nossa cabeça e a cobrança das pessoas, né? Tá, por que não apareceu hoje? Tá, e tu que me alegra, cadê tu? Aí, quando eu vejo que nem eu tô bem para alegrar eu mesma, eu choro muito. Chorar é muito bom nessas horas. Eu também. E vou te contar uma coisa que me dói, mas eu sei que é no melhor dos sentimentos, assim, quando o seguidor fala assim, Nath, posta vídeo todo dia no canal. Aí eu falei, meu anjo, eu já posto 3, sou só eu e Guilherme para editar, gravar, produzir, não tem condição, meu anjo. Aí esse mês, porque eu tava reclamando muito mês passado, esse mês eu falei, não, no Instagram vai ser 1 mês de gradecida, porque eu não sou a da gratidão, eu sou de gradecida, porque eu sou do Nordeste, né? Aí, 1 mês de gratecida, sem reclamar e sem chorar, mas essa madrugada, no caso, eu já chorei no Instagram. Então, você percebe que a pessoa que trabalha com conteúdo, ela está ali vulnerável, e uma mensagem, uma coisa pode mudar o nosso humor, porque a gente está ali entregando a gente, sabe? Entregando o nosso dia a dia, ainda mais na quarentena, que a gente está trancafiado, a gente tem que ser criativa ao extremo, porque você está dentro de casa. O seu conteúdo tem que ser dentro de casa. Eu já não tenho mais nada para oferecer. Todo o meu entretenimento já foi oferecido. Eu já lavei calcinha no meu canal, porque eu já não tenho mais nada para oferecer. E uma pessoa chega, no melhor dos mundos, falando, posta vídeo todo dia, eu quero morrer, porque eu não tenho mais criatividade para postar vídeo. Porém, assim, eu sei que as pessoas gostam de mim e tudo mais. Mas é isso, a gente tem que cuidar muito da cabeça, fazer terapia e entender que, cara, enquanto a gente estiver na internet, a gente precisa de um profissional cuidando da nossa saúde mental, porque é críticas o tempo inteiro. Perfeito, gente, estava rindo, né? Aqui. Ô, Isa, eu queria saber de você, quando a gente fala de influência, né, a gente precisa lembrar da qualidade de conversa. É uma
É uma palavra muito importante. Explica aqui pra gente que tá assistindo o que é qualidade de conversa, e daí pergunto para as meninas como manter essa qualidade de conversa, como gerar essa qualidade de conversa com seus seguidores. Ótima pergunta, né? O mercado publicitário é um mercado que também, além de criar, gosta muito de medir, né? Então, tentam se medir absolutamente tudo, inclusive o nível da qualidade de conversa, né? O que a gente traz aqui como qualidade de conversa é que, às vezes, por exemplo, numa publicidade com um influenciador X, as pessoas trocam nesse lugar. Ai, que interessante. Ah, qual é a marca? Ah, qual é a cor? Vou trazer um exemplo bem claro aqui, não vou citar marcas, mas provavelmente vocês vão lembrar qual é, infelizmente, mas enfim, vou falar aqui. A gente fez uma campanha, por exemplo, para uma geladeira pequena. Então, todos vão descobrir aqui qual era. E a gente fez uma campanha durante muito tempo, durante quase um mês, assim, onde eram pequenos influenciadores, micro-influenciadores, né, naquela época, e o micro-influenciador, ele tinha muito o papel de tentar trazer coisas mais do dia a dia. Então, por exemplo, as pessoas perguntavam, cabe uma long neck no congelador? Quantas long necks cabem? Ah, cabe comida X, comida Y, enfim. As pessoas faziam esse tipo de pergunta e o microinfluenciador, ele tinha um papel de gerar conversas nesse sentido mesmo. Quase que como um amigo apresentando e trazendo... isso é qualidade de conversa, quando eu falo, né, de qualidade de conversa. Às vezes a gente faz uma campanha com um influenciador e só vem, por exemplo, nossa, lindo, linda. Às vezes era sobre, sei lá, uma marca de carro e a pessoa está falando do cabelo. Isso acaba, para a marca que está ali fazendo e colocando um investimento, isso para a marca não é qualidade de conversa. Ela simplesmente foi um impacto que ela gerou, que não tira o valor, mas é sobre isso. Então, quando a gente fala de qualidade de conversa, o quanto que aquela conversa está em torno do que está sendo colocado ali como publicidade, né? Então, e o microinfluenciador, ele acaba trazendo isso, porque foi como a Thay falou lá atrás, ele tem mais tempo, ele consegue dedicar, ele consegue trocar com mais proximidade, ele tem confiança. E aí, quando eu falo de qualidade de conversa, ele está um pouco nesse cenário. Perfeito. Meninas, o que é qualidade de conversa para vocês? Como que vocês medem isso? Como que vocês lidam com isso para não deixar a peteca cair e continuar mantendo esse bom engajamento? Bom, eu sou bem realista. Eu abro um story e falo assim, gente, é publi. Notem a publicidade da blogueira de baixa renda. Percebam o que eu estou falando, entendam, prestem atenção. Mas também é muito sobre o que a gente está ali oferecendo, serviço, produto ou alguma mensagem, sobre linguagem. Quando você consegue expor aquilo de uma forma, com uma linguagem que todos consigam compreender, essa conversa flui mais que naturalmente. É lógico, sempre vai ter aquela pessoa, que cabelo lindo, quando estou falando de consciência ambiental e desmatamento da Amazônia. Mas saber lidar com tudo isso, porque vai ter gente falando do cabelo lindo, mas vai ter gente também. Caraca, me impactou, e é isso. Isso da qualidade de conversa, eu tento atingir de uma forma que tudo que eu vá fazer de serviço, de produto, seja falado como algo muito natural, introduzindo aquilo no meu cotidiano para não ficar forçado. Porque quanto mais forçado fica, a pessoa só passa ali o dedo, não presta atenção na tua mensagem, ela não conversa, ela não engaja. E eu acho que tudo está na forma como você conta a história. Eu gosto de fazer publicidade também, principalmente essas últimas, que eu estou aqui em casa, estou com o tempo, estou com minha luz, estou com tudo. Eu gosto sempre de contar uma história, que aí você prende a atenção da pessoa. Em vez de falar assim, compre por esse aplicativo e tal, conte uma história que a pessoa vai ficar ali assistindo presa até saber onde vai chegar. E aí eu acho que gera uma curiosidade, gera um engajamento mais orgânico, a pessoa conversa, que às vezes comigo acontece o contrário, eu estou aqui, né, segurando o produto, a pessoa tem que retocar,
cortar esse cabelo, tá? Então, vai pintar seu cabelo, a pessoa tá vendo outra coisa. Isso é um grande desafio para a gente. O povo só repara o que quer reparar. Muitas vezes a pessoa vê que é publicidade e já pula. Então, isso se tornou, para mim, um grande desafio já tem um tempo. Como prender a atenção da audiência para gerar uma conversa e um engajamento orgânico, né? Que seja falando mesmo daquele conteúdo, daquilo que eu quero passar. Então, eu sempre busco trazer a verdade, tornar algo natural e em forma de contar a história, né? De uma forma que fique interessante e não fique maçante para a pessoa assistir. Perfeito, meninas. Até porque ninguém vai parar de consumir publicidade, né, gente? As marcas ainda vão existir, os produtos ainda vão existir. É a roda viva da vida, né? Então, faz total sentido. Eu queria saber de vocês um pouco, pensando nisso que vocês falaram, juntando um pouco com a pandemia do Covid e com o futuro, pensando no amanhã, quais são... daí depois eu vou abrir para as perguntas, tá, da galera que eles estão mandando aqui. Quais são as apostas de vocês para o futuro da influência? O que vocês acham que já está rolando, o que mudou e o que vai mudar? Eu acho que quando eu entrei na internet para criar conteúdo, eu tenho o meu lema que é ressignificação da influência. A gente usar da nossa influência para um olhar mais tipo, tá tudo bem você acordar estressada, tá tudo bem você acordar descabelada, tá tudo bem você não ter aquele carro e fazer essas viagens, você acordar e você comer o seu arroz e feijão e não só aquela foto instagramável de restaurante, sabe? Então, eu acho que o futuro da influência é isso. A gente ter um olhar mais assim, cara, todo mundo passa por isso, todo mundo vive assim, e não faz sentido aquelas pessoas que acordam montadas e permanecem montadas o dia inteiro, porque não, aquilo é um recorte, sabe? Então, eu acho que tá para esse caminho, assim, de um olhar mais cuidadoso para uma vida mais simples e real. Eu acho que o futuro está muito em tentar, na palavra comunidade, e muito na palavra comunidade e comunidade com propósito. Eu acho que pouco vai ser sobre... Tem que ter um propósito por trás de quem está criando conteúdo, tem que se pensar em novas possibilidades que não só as redes sociais como a gente conhece hoje. A gente fez um talk ontem com a Júlia Petit, com o pessoal da Contente, com a Monique Evely, falando um pouquinho sobre comunidade e propósito. E eu trago ele aqui como eu acredito que o futuro tá mais nesse lugar, onde a gente vai não precisar ficar tão loucas, por exemplo, com os algoritmos das redes sociais, que a gente vai poder cuidar um pouco mais da nossa saúde mental. Eu acredito que a construção de comunidade, de conteúdos nesse lugar menos... vou usar uma palavra forte aqui, mas, enfim, menos escravizado, sabe? Eu acho. Para mim, está muito nesse lugar, assim. E eu acredito em novas plataformas surgindo sem essa necessidade, de fato, de o jogo mudou, eu tenho que mudar, essa nova plataforma eu tenho que jogar, sabe? Então, é um pouco do meu olhar sobre isso. Eu acho que no futuro, especialmente falando assim, desse período de pandemia, que fez a gente refletir sobre muita coisa, tanta gente criador de conteúdo, né, as pessoas que consomem a gente, as marcas, vão repensar muito sobre o posicionamento dessas marcas, a nossa responsabilidade. Eu acho que esse período de isolamento social serviu muito para a gente ver quem é responsável com a sua influência, quem é responsável com aquela voz que alcança tanta gente e que realmente é digno de ter o tamanho da voz que tem. Eu fiquei assim muito indignada com várias pessoas que eu seguia, vendo o comportamento totalmente incoerente no período de pandemia, que a gente precisava respeitar o isolamento social e a galera morrendo, o povo gritando, vivendo numa bolha. Então, isso me fez repensar bastante como consumidora de conteúdo. E eu acho assim que a gente que trabalha com isso, né, que é um privilégio, a gente tem essa visibilidade que nos abre tantas portas, que nos dá tantas chances, que no meu caso mudou a minha vida completamente.
Claro que tudo isso não é só o bônus, vem um ônus, que é o peso da sua responsabilidade, é viver com uma lupa de aumento em todos os seus atos da sua vida, inclusive nos seus erros. Então, acho que a gente vai ficar cada vez mais de olho em quem errou, sabe reconhecer, sabe se desconstruir, está buscando sempre evoluir, aprender para se tornar uma pessoa melhor. E eu acho que a gente tem que ser muito responsável e respeitar sempre o nosso público. A galera não é besta, eu acho que o pessoal já cansou disso. Então, especialmente se falando aqui de um período de pandemia, deu para analisar muita coisa. Quem realmente merece ter a voz que tem e quem realmente está vivendo numa bolha e já passou da hora de acordar para a vida. E em relação ao mercado, o que já era digital, eu acho que isso do mercado de influenciadores só vai crescer mais e mais, porque se antes as empresas já tinham necessidade de se digitalizar, agora é um pré-requisito. Para sobreviver no nosso novo normal, você tem que ser 100% digital, você tem que oferecer esse tipo de serviço, e aí entra o papel dos influenciadores, né, nas campanhas, no marketing, para vender esses serviços e produtos. Então, acho que é um mercado que vai crescer muito mais com qualidade. Não vai ser quantitativo, e sim qualitativo. Perfeito, meninas. E eu acho que tem outra coisa muito legal aqui, só para somar, que é não só do lado do influenciador, do criador de conteúdo, eu acho que das marcas também. Então, Isso. tudo isso que a Thay falou, para mim, serve para os dois lados, sabe? Eu acho que quem está consumindo, seja o produto, seja o conteúdo, ele está mais preocupado nesse lugar, né? Ele tá querendo, acho que entender que quem a gente consome, a gente está validando os valores dessas pessoas e a gente precisa colocar, como consumidores de conteúdo, a gente precisa de uma vez por todas entender isso, e quando eu sigo alguém, eu estou validando de alguma forma aquele discurso e o que ela está colocando no mundo, e eu acho que quando uma coisa muito interessante que o mercado de criadores de conteúdo trouxe também, e que eu acredito que cada vez vai ser mais importante, que é essa representatividade de vozes. Uhum. Então, existem novas, diferentes, às vezes conflitantes, mas que beleza, né? Porque antes a gente só tinha grandes veículos de mídia brigando. Hoje a gente tem uma série de vozes tendo lugar para falar, tendo lugar para debater. Mas, mais uma vez, quem consome precisa estar ligado. Que valor que eu quero, que eu estou validando a partir do momento que eu sigo aquelas pessoas, né? Então, eu trago um pouquinho para esse lugar. Eu acho que a pandemia trouxe também essa oportunidade para a gente parar para pensar um pouquinho sobre isso. Pensando nisso, meninas, vocês acreditam que o cancelamento, a cultura do cancelamento é uma maneira de se fazer justiça na internet? Entre aspas, né? Vocês concordam? Vocês acham que o cancelamento, ele às vezes é um pouco exagerado, que pessoas erram? Como que vocês veem esse movimento, né? Vamos chamar de movimento. O que eu vejo é que o cancelamento muitas vezes é seletivo. Eu vejo pessoas, né, sendo canceladas e realmente é raro e tal, mas eu vejo outras pessoas fazendo a mesma coisa e ninguém fala nada. Então isso é algo que incomoda. Eu acho que essa cultura do cancelamento, como ela acontece, ela é um pouco pesada porque você pune com dor. Em vez de você desconstruir a pessoa, você vai destruir a pessoa. E não é assim. Se a pessoa errou, você tem que dar aquela chance para ela, reconhecer o erro, pedir desculpa, procurar estudar, evoluir, se retratar, de alguma forma demonstrar que aprendeu com aquilo. Então, eu acho que não pode ser reincidente no erro, porque tem muita gente que a gente perde a paciência quando vê que é uma pessoa que já errou várias vezes e sempre pisa na bola, e realmente a reação é que o povo está cansado. Né? A pessoa só pode viver numa bolha. Eu acho que quando ela erra várias vezes, quer dizer que ela concorda com aquilo mesmo. Então, essa cultura do cancelamento, às vezes, ela é seletiva, um pouco pesada, mas eu acho que ela não tem que punir com dor e não destruir a pessoa de primeira, tem que desconstruir a pessoa. Tu já foi cancelada, Thay? Ai, minha irmã, aqui no Maranhão, mulher, tem uma praia que a galera aqui da minha geração sempre se refere como Praia da Litorânea. Uma vez eu fui pro programa do Silvio Santos e aí ele perguntou qual praia que tu gosta. Eu falei, a Praia da Litorânea. Aí o povo daqui me cancelou, sendo que foi uma coisa muito dividida. Tinha gente ali defendendo porque viu que foi um exagero, não precisava dessa reação toda.
porque muita gente realmente fala como praia da litorânea. E teve um episódio meu que eu aprendi muito. Uma vez eu estava fazendo umas aulas com meu fono, e aí eu fiz um snap saindo dessa aula falando assim: nossa, eu fiz aqui 1 hora de aula com meu fono, foi muito engraçado. A gente fez vários exercícios assim, assim, assim. Pareciam 2 doidos numa sala. Aí essa frase pegou muito mal, ofendeu muita gente, muitos profissionais. Na época eu não tinha essa intenção, mas a primeira coisa que eu fiz foi reconhecer que se aquilo ofendeu alguém, quando você faz algo, aquilo não quer dizer sobre você. Ah, não era a minha intenção. Não tem, não interessa, quer dizer sobre quem você ofendeu. Se alguém se ofendeu, você tem que pedir desculpa, tem que ver o que aconteceu, entender, e aquilo não pode mais se repetir. Mas eu acho que está todo mundo sujeito a isso, o importante é a gente estar aberto a pedir desculpa e aprender, e que isso seja sincero. Não seja só aquela coisa de se filmar chorando, aí lá na frente faz besteira de novo. Entendeu? Isso aí a gente consegue perceber. Em relação à cultura do cancelamento, para mim, eu acho um pouco radical, assim. Acho que a Thay já falou mais ou menos tudo que eu penso, mas a gente tem que ter cuidado. É lógico que tem pessoas que trabalham na internet, né, criadores de conteúdo, que erram, não aprendem, continuam errando. Mas é por quê? Porque a gente tem a mania de endeusar muito algumas pessoas que não merecem estar ali com esse espaço, que tem toda essa audiência. Então, realmente, será que a gente está dando essa audiência para as pessoas certas? Eu acho que é esse olhar. Mas não, tipo, vou cancelar, excluir, xingar. Eu acho que você só tem que, tipo, vou deixar de seguir aqui, porque eu acho que não concordo com isso e vou viver a minha vida. Quem sabe se essa pessoa evoluir? Quem nunca, gente? Eu tenho certeza que eu já gostei de alguém que não gosto mais, que voltei a gostar, sabe? Porque é assim, as pessoas mudam o tempo inteiro. Tinham pessoas que eu amava e hoje eu não gosto mais, porque erraram e eu não concordo com aquilo e não senti que mudou. Mas existem pessoas que mudam de fato e evoluem. Então, vamos ter mais cuidado com essa cultura do cancelamento aí. E ter cuidado também com quem a gente está dando toda essa voz e essa audiência, porque às vezes pode ser uma pessoa não muito legal. Que, às vezes, de uma certa forma, pode até se beneficiar disso tudo, né? Quantas vezes cancelaram o perfil da pessoa, foi lá e milhões de pessoas, sabe? Então, eu prefiro pro diálogo de uma outra forma, não só cancelando. Acho que cancelar, eu concordo, assim, ele acaba limitando a conversa, sabe? Não que eu não acho que tenha que ter responsabilidade social, e aí volto porque eu estava falando antes, a partir do momento que você está seguindo aquela pessoa, você está consumindo aquele conteúdo de alguma forma, você está validando aquele discurso. Às vezes o simples fato, né, e o tão importante fato de deixar de seguir é mais importante do que se cancelar e tentar até levantar uma conversa que vai fazer a outra pessoa, inclusive, crescer. Acho que é um ponto importante para a gente pensar quando a gente fala de cultura de cancelamento. Perfeito, meninas. Eu vou começar a ler algumas perguntas aqui, só para a gente não estourar muito tempo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Mara. A Lidiane Silva, ela perguntou: o que fazer quando o conteúdo agrega valor, mas ele ainda não tem alcance? Eu sei que demora, que tudo leva tempo, mas passem uma dica para dar esse boom em alcance. A cara da Nath. Minha irmã, porque tem plataformas que... Eu estava conversando isso outro dia com a minha irmã, Ludmilla, que está trabalhando no Twitter. Tem plataformas que entregam o seu conteúdo para o mundo, então tem um alto poder e potencial de viralizar. Por exemplo, no Twitter, quantas pessoas que não são figuras públicas têm seu Twitter compartilhado assim, loucamente, se torna viral, porque aquele conteúdo é bom. Eu acho que o Twitter, dependendo da plataforma, você está consumindo a pessoa ou o conteúdo. Tipo, no Twitter, você consome conteúdo. Então, você vai compartilhando coisas de pessoas que você nem conhece, mas que aquilo ali te entreteu. Tipo, é muito engraçado, é muito legal. Já o Instagram, eu sinto uma dificuldade enorme de chegar nesses conteúdos. Eu só consigo acessar quando eu vejo em perfis de fofoca. E essa é uma das formas de viralizar. Eu acho que não é uma plataforma tão orgânica, tipo o TikTok, que todo mundo
o que ganhou a galera no TikTok é essa entrega, esse alcance gigante. O seu conteúdo ele joga assim para a galera. Tem gente que entra na primeira semana já tem vídeo que tem 1 milhão de visualizações. Então depende muito da plataforma. Mas eu entendo essa decepção. Muita galera tem um conteúdo muito bom, só que isso não circula. Eu acho que o Instagram dificulta muito. Perfeito, gente. Isa, quer adicionar alguma informação? Eu acho que é a pergunta da galinha dos ovos de ouro, né? Todo mundo sempre tem essa... Como que eu faço para crescer? Eu acho que não, se tivesse fórmula, com certeza muita gente ia nesse... Tem caminhos, né? Eu acho que tem caminhos de construção, de entendendo o horário, trazer o conteúdo que as pessoas querem que você fale, tem a sua autenticidade, enfim, tem várias coisas que ela pode, que essa pessoa pode ir entendendo para que ela consiga alcançar cada vez mais. Mas não existe de um dia para o outro você ter, se tivesse... Não existe fórmula, mundo... né? Uhum. Exatamente. Eu lembrei aqui de um exemplo que muitos influenciadores, quando estouraram, eles fizeram esse cross das plataformas. Sabe o Álvaro? A galera que está participando, alguns devem conhecer. O Álvaro hoje ele tá gigante e o que ajudou muito ele foi o conteúdo que ele fazia no Instagram, ele compartilhava no Twitter e ele tinha muito RT lá, a galera compartilhava e foi do Twitter que ele conseguiu um público que migrou e começou a acompanhar no Instagram. Então acho que aposta aquele conteúdo que você acredita em várias plataformas, especialmente nas plataformas que tem esse alcance gigante e tem um potencial para viralizar. Maravilha. A Fernanda mandou por e-mail a seguinte pergunta. Estamos vivendo no Brasil momentos muito difíceis. O influenciador tem que se posicionar sobre as coisas que acontecem? Qual a opinião de vocês? Eu acho que tem, desde que faça sentido na conversa dele com sua audiência. Eu, como mulher periférica, muitas pautas vão ter a ver com a minha audiência, mas eu preciso me posicionar absolutamente sobre tudo? Não. Então, eu acho assim, o que faz sentido você se posicionar ali? Eu vejo dessa forma. Eu concordo. Engraçado que no início da minha trajetória, eu sempre falava assim, olha, eu sou uma pessoa que eu não me meto em polêmica, eu não entro em discussões que dividam opinião. Só que hoje a galera quer seguir pessoas e saber qual é o seu posicionamento. Isso é muito importante. Foi de um tempo para cá que a coisa mudou. E eu acho importante, no meu caso, tudo que é relacionado à criança, que é uma causa que eu sempre levanto no São João da Tarde, que a gente trabalha com vários projetos e doa tudo que a gente arrecada para projetos. Uma proporção gigantesca no mundo, não tem como você fechar seus olhos. Mas me incomoda muito o influenciador que colocou lá só a foto preta no dia que todo mundo colocou a hashtag, mas não procurou entender o que aquilo representa, o que pode fazer para mudar essa questão do racismo no Brasil. Eu acho que é isso que incomoda as pessoas. A gente tem que se posicionar assim e começar a abrir a nossa cabeça. Não é tudo o que vai acontecer no mundo que a gente tem que falar sobre, mas aquilo com que a gente se identifica. E as coisas que estão gritando assim no mundo, a gente não pode se fazer de doido, a gente tem que falar assim. Perfeito. Isa, o que você acha? Mais do que só se posicionar, entender também o que você faz depois no dia seguinte ou no mesmo dia, sabe? Que não é só sobre colocar, como a Thay falou, colocar foto preta no Instagram e o que mais você faz, o quanto parar para pensar e trocar, e tá tudo bem. Acho que a gente vive num país estruturalmente racista, por exemplo, pegando esse tema, mas procurar entender, conversar com outras pessoas, consumir conteúdo, né? A Monique Evelyn fala muito sobre isso, o Google tá aí, é só pesquisar, ter trocas, conversas, parar para pensar. Eu, por exemplo, parei para pensar muito quanto do meu dinheiro é direcionado para a população negra do Brasil, o quanto que eu posso, de alguma forma, tentar impulsionar e distribuir esse dinheiro. Então, mais do que só se posicionar, porque só se posicionar, para mim, também tem pouco valor. Eu acho que
tem que se posicionar e tem que pensar no que, de fato, na prática eu estou fazendo nesse caminho, assim. Perfeito. Meninas, eu queria muito agradecer. Eu acredito que o chat aqui tá bombando, tô vendo aqui as pessoas conversando, já mandei arroba de vocês, as que não seguem ainda, né? Eu queria muito agradecer vocês estarem aqui com a gente nesse bate-papo, foi muito enriquecedor, eu tenho certeza, aqui para todo mundo. E é isso, se vocês quiserem deixar algum recado, é o momento para a gente finalizar essa conversa. Eu quero. Então vai, gata, é seu momento, é seu momento. Queria dizer pro pessoal que veio aqui por minha causa, muito obrigada, amo vocês, meus baixo-rendinhas todos. Muito obrigada, Glamour, pelo espaço. É muito importante que uma mulher favelada esteja alcançando todas as pautas possíveis, e falar sobre influência, para mim, é uma coisa muito importante, porque, acima de tudo, é o meu maior trabalho na internet, é ressignificar a influência. Queria dizer que Isa, foi um prazer conhecê-la, muito obrigada. E Thay, você foi uma das minhas influências no começo, viu? Antes mesmo de virar criadora de conteúdo, eu dividi um celular com o Guilherme, meu namorado, porque a gente não tinha dinheiro para ter dois. E aí no Snapchat, uma vez eu lembro que eu fui assim, quem seguir no Snapchat? Aí tinha os arrobas lá e tinha você no meio. E eu falei, nossa, essa menina é boa, viu? Então é uma honra estar aqui. E as pessoas nos comparam muito na internet. É muito engraçado. E eu falo, nossa, é uma honra para mim, porque eu sou fã da Thay, eu adoro a Thay, e eu vejo a Thay como uma pessoa que cresceu e continuou sendo uma pessoa que eu gosto de ver. Então, muito obrigada por estar aqui, e é uma honra estar aqui com você. Eu fiquei emocionada. Galera, eu quero agradecer todo mundo que está aqui no bate-papo. Eu dei uma olhada, tem vários seguidores catalogados que estão comigo desde o início. Decorei nome e fuça, então eu fico muito feliz de ver que eles estão sempre acompanhando e apoiando cada participação nossa. Obrigada, Glamour, por esse bate-papo que é super necessário. Isso faz a gente tanto compartilhar nossas ideias e também aprender. Aprendi muito com vocês. Nathalie, minha irmã, eu quero te conhecer pessoalmente. Parabéns, estou te acompanhando. Eu acho que o futuro também vai abrir um espaço enorme para o mercado de micro-influenciadores. Fico feliz que tu é nordestina, que tu falou aqui. E eu acho que é isso. Eu sempre falo que antes a gente vivia o período da idealização, a gente seguia pessoas que a gente idealizava, atrizes, eu quero ter a vida dela, eu quero ter o carro dela, a mansão dela. Hoje a gente quer Thay, só vê se você tá sem a câmera, pelo menos para mim você não tá aparecendo aqui. Eu tô com a câmera. Eita, acho que foi algum bug então, tudo bem. Hoje a gente quer ver vida real, pessoas que a gente segue porque se identifica. E tu é um exemplo disso perfeito. Helena, aprendi muito aqui com os teus posicionamentos. Obrigada demais. Estou muito feliz. No próximo bate-papo, pode chamar. Com certeza. Queridas, muito obrigada. Foi ótimo. Isa, um beijo. Você é um poço de conhecimento também. Eu aprendo toda vez que eu falo com você. Nath, foi um prazer. Tainara também. Para vocês que estão assistindo. Ela voltou agora com a câmera. E da minha irmã, tu tem que montar livro, lançar livro. Inteligente demais. Lança livro que a gente vai ler, vai comprar, vai todo mundo tomar nota, viu? Aqui, ó, já tem um brainstorming aqui rolando, Isa. Oi, gente. Obrigada, Helena. Obrigada, Glamour. Prazer, conta comigo aí sempre que for necessário. Eu acho que é mais importante, eu queria fechar falando assim, cara, se ter voz existir, e hoje a gente consegue ter voz, né, nas redes sociais, eu acho que o que define poder também mudou. E se o poder mudou e o poder é quem influencia, eu acho que hoje a influência é baseada nessa relação de confiança, e que é esse mercado que constrói tão lindo, tão diverso, né, que a gente está vivendo hoje. Então, se a gente parar para pensar, o mundo era completamente diferente há, sei lá, 10 anos atrás. Então, que é um prazer para mim estar nesse mercado, de alguma forma construir um mercado mais diverso, mais colaborativo, mais descentralizado e mais representativo. Perfeito. Bom, gente, é isso. Obrigada. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente hoje. E se cuidem, galera. Um beijo.
Fiquem bem, Tchau, bom fim de Thay, semana. prazer. Tchau, Nath. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau, gente.